Olá, bem-vindo à terceira temporada do podcast Podjor FC, uma parceria da ACESP, Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e o curso de jornalismo da ESPM. Eu sou Weber Lima e para dividir a apresentação comigo estou ao lado de João Vitor Caputo, aluno do terceiro semestre de jornalismo, e para quebrar um pouquinho já o script, o protocolo, eu estava falando aqui para a Patrícia, fora do ar, Vilaron, terceiro semestre de jornalismo já no estúdio, que legal, né? Quem estudou na década de 90, 80, demorava, hein? Eram 3 anos quase de muita matéria, muita teoria, né? E fico muito feliz de ver a possibilidade de vivência no estúdio já para os alunos da ESPM. João, tudo bem? Tudo certo, muito obrigado, Weber. E hoje nosso convidado é o jornalista esportivo Wagner Vilaron. Ele trabalha é o chefe de comunicação do Corinthians e já trabalhou no Estadão e trabalhou no Grupo Globo. Muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo ao Podjor. Obrigado, João. Obrigado, Weber. Obrigado a todos ligados aqui no podcast. Queria dizer que, antes de mais nada, é uma grande curtição, uma grande honra, porque sou egresso da casa. Né? Lá atrás, uns 20 e poucos anos, eu fiz minha pós-graduação aqui em comunicação e marketing administrativo. E muito feliz de estar de volta à ESPM, ainda mais na companhia de vocês aqui. Legal, o prazer é nosso, Vilaron. Primeira vez, né, que eu estou com o Vilaron. Já estive em outro momento, né, participando lá do Grupo Tati, né, Vilaron? E hoje estou muito feliz de estar ao lado desse grande profissional, que é o Wagner Vilaron. Vamos lá, João, sua primeira pergunta. Primeira pergunta. Para começar, a gente vai falar sobre... Você já se adaptou a todas as inovações que a tecnologia trouxe para o mercado. Você trabalhou 15 anos no Estadão, trabalhou 12 anos no Grupo Globo, tem um canal no YouTube e já participou de diversas transmissões diferentes. E hoje, os jornalistas eles têm um grande desafio de se adaptar às inovações que ocorrem diariamente nas mídias sociais, que é um dos maiores veículos de comunicação hoje em dia. Então, eu queria saber qual foi a maior dificuldade que você enfrentou com essas inovações tecnológicas. João, obrigado por falar que eu já me adaptei, porque eu não me sinto assim, não. É um desafio diário. Você sabe que quando eu entrei no Estadão, lá no final dos anos 90, foi meio que a realização de um sonho, assim, sabe? Um grande jornal, aquela redação que você perde de vista, assim, de tanta gente. Acho que tinha umas 500 pessoas trabalhando na redação do Estadão naquela época. Era tão louco que no horário de fechamento, a partir das 5 horas da tarde, ali até umas 8, as pessoas prendiam as cadeiras com aquelas correntes de bicicleta, sabe? Porque a disputa pelo computador, pela cadeira, era tão intensa que o cara, para segurar dele, ele prendia ali com aquela corrente. Então era o final de um tempo que eu considero dourado, assim, né? A gente que estudou jornalismo, eu particularmente sempre tive muita vontade, muito desejo de compartilhar esse ambiente. E naquela época, João, era interessante que, assim, o editor trabalhava ali há 30 anos. Né? Então, tudo que ele aprendeu lá atrás ainda servia para ele naquele momento. Ele tinha uma certa zona de conforto ali, né? Ele reinava ali, porque, o cara está há 30 anos na casa, o modus operandi de fazer o jornal não mudava tanto assim. Lógico que você saiu, por exemplo, de máquina de escrever para o computador, tal, mas você diagramava, não sei o que, era veículo impresso, tudo isso. De repente, rapaz, no final dos anos 90, ali, começo dos anos 2000, isso mudou radicalmente. Então, tudo que você aprendeu ali atrás, claro, que é a sua experiência, é a sua história, e de alguma forma isso vai te ajudar nos dias de hoje. Mas na operação, pouca coisa. Porque tudo, né, é aquele momento que estavam surgindo sites de notícia, tal, tirando muita gente das redações. Então, a partir daquele momento, eu entendi que esse aprendizado nunca acaba. E aí, todo dia que a gente acorda, a gente tem que acordar disposto a entender que você sabe menos e que você não pode perder o trem da história e tem que continuar se aperfeiçoando. Em cima desse ponto, Vilaron,
eu gostaria que você falasse da importância, se é importante essa reestruturação, esse desenvolvimento tecnológico para o jornalismo e para o jornalista em si, para a evolução do jornalismo, enfim. O que você acha dessa questão tecnológica? Você falou aí de 2000, né? É verdade, né? Quando surgiram os sites, os portais e tal, né? NetGoals, Esporte Já. Essa turminha nem lembra o que tinha, é isso. Como é que é? Tinha o cachorrinho lá do IG, né? Do IG, exato. Mas, e hoje é muito rápido, né? É o que você falou, a gente acorda e já tem que estar ligado no próximo passo. Você acha tudo isso? O que você achou desse movimento? Isso é importante para o jornalismo? Weber, eu não acho nem bom nem ruim. Eu acho inevitável. Eu acho que essa discussão se é bom ou se é ruim, eu acho que ela fica meio que em segundo plano. É um fato e a gente tem que lidar com ele. E ele, como todos os fatos, como a maioria deles, tem os lados bons e ruins. Depende do uso que você faz. É a questão da discussão da rede social. Entendeu? Ela é boa ou ela é ruim? A gente é capaz de ficar o dia inteiro debatendo aqui com ótimos argumentos a favor e ótimos argumentos contra. A discussão é válida do ponto de vista acadêmico, tudo, claro, mas o fato é uma realidade. Existe. Entendeu? Se ela é boa, se é ruim, vai de como que você utiliza isso. Em dado momento, eu achei que o advento dessas redes fosse valorizar, fosse fortalecer os veículos tradicionais. Por quê? Porque na rede não tem aquele compromisso com a informação bem dada, bem apurada, com a verdade. Né? Você solta ali, seja lá o que Deus quiser. E muitas vezes você manipula, você solta errado de propósito, que depois passaram a ser chamadas de fake news. Né? Então, na minha cabeça, eu acho que de muitos, a ideia era o seguinte, bom, num universo tão descontrolado, talvez os veículos tradicionais comecem a ser mais acessados, mais buscados, para que se confirmem as informações. De fato, a gente percebe que uma parcela da população faz isso, mas muito menor do que eu achava que fosse. Aí vem um lado ruim para mim, o lado triste. Muita gente se informa, talvez saiba que aquela informação não é verdadeira, mas assim mesmo consome porque é a informação que é útil para ela naquele momento. Então esse talvez seja o grande desafio que a gente tem hoje. Como organizar, como arrumar a casa em relação a isso. Legal. João? Mais uma perguntinha aqui. A gente percebe que com a tecnologia o mercado do jornalismo se ampliou muito. Então, nesses últimos anos, o streaming veio com muita força, principalmente a Casa TV com as transmissões gratuitas no YouTube de jogos de tanto Copa do Mundo masculina quanto feminina, o Paulistão, agora também vão transmitir as Olimpíadas. E a mídia tradicional, a redação tradicional, perdeu muito espaço no mercado. Então eu queria saber, você acha que hoje em dia o jornalista consegue se manter apenas na mídia tradicional? Apenas na mídia tradicional, não. Acho que você pode até trabalhar na mídia tradicional, mas você tem que entender como que a digital funciona. Isso é inevitável. E a gente tem você vê, eu tenho um problema não, uma situação no dia a dia do Corinthians ali que é bem nesse sentido, né? O surgimento de novas funções, de novas mídias e como que a gente tem que aprender a lidar com isso, com a história acontecendo. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, você tem uma mídia, uma plataforma como o YouTube, né? Ou o Instagram. Para você ter um canal dedicado a um determinado clube de futebol, em 10 minutos você monta um canal. Né? E aí, esse pessoal, eles podem ter acesso a uma coletiva? Eles podem ter acesso a um treino, como a imprensa tradicional tem? Tem canal que tem mais de 1 milhão de seguidores, que eles têm uma relevância na comunicação. Você goste deles ou não, é outra discussão. Mas eles são relevantes naquele nicho. Só que muitas vezes não são jornalistas, são torcedores. Como que você faz esse filtro? É um desafio diário que a gente tem. Né? Então, essa adaptação é aquilo que eu falei no início para vocês. É acordar sabendo que provavelmente você vai ter um desafio novo para resolver, sendo que você não tem know-how
porque aquilo nunca aconteceu. Não adianta você olhar para a tua história, para a tua experiência, para o que você já fez e tentar abrir uma gavetinha ali e tirar a solução. Não, é uma novidade para todo mundo. Então, assim, é um eterno trocar de pneus com o carro andando. Legal. Vilaron, né, todo mundo sabe, tem uma vasta experiência, né, no jornalismo, como o João já disse, mais de uma década no Estadão, mais de uma década no Grupo Globo. Eu queria que você falasse como você enxerga o jornalista do futuro, Vilaron, e qual seria a dica para a turma de hoje, que tem o sonho na profissão. Aí é palpite, tá? Não, Tá. não tem muita convicção. Mas eu entendo que, assim, do ponto de vista de domínio das tecnologias, você tem que ser generalista. Você tem que saber transitar em todas elas. Claro, sempre vai ter aquela que você tem um desempenho melhor, outra nem tanto, mas você precisa estar preparado para transitar em todas elas. Já em relação a conteúdo, eu entendo que a gente segue ao contrário, para conteúdos cada vez mais nichados, mais específicos. Acho que você falar em várias plataformas sobre tudo, eu acho que você atinge ninguém. Então, já que a oferta é muito grande, é absurda, e é legal, isso democratizou o acesso à informação, de novo, a informação, não estou dizendo se ela é ruim ou se ela é boa, você que faz esse filtro, tá? Mas você tem muito mais facilidade de ter acesso do que na nossa época, isso é indiscutível, né? Então, assim, num contexto onde tem tanta gente fornecendo informação, quanto mais segmentado, quanto mais direcionado você for, melhor. Então, resumindo, o domínio das mídias tem que ser genérico, você tem que ser generalista, saber transitar em todas elas, mas o seu conteúdo tem que ser cada vez mais segmentado. Legal. Agora não sou eu, não vai ser o Weber que vai fazer a pergunta. Um grande colega seu de transmissões do Sport TV nos mandou um vídeo fazendo uma pergunta para você. Roda o VT. Eu começo falando com você, Breno, e cumprimentando você e toda a equipe do terceiro semestre por ter convidado um grande jornalista, um grande caráter, o nosso querido Wagner Vilaron. Dividimos tantas jornadas ao longo dos anos que eu fui aprendendo a conhecer o Vilaron. Não só como jornalista, mas como um ser humano espetacular. Meu amigo Vila, vamos lá, vou fazer a pergunta para você. Jornalista há muito tempo e do seu gabarito, eu pergunto o seguinte, Vila, mais alegrias ou mais decepções? Um abraço. Rapaz, esse cidadão aí, você conhece o Jota pessoalmente? Eu conversei com o Jota várias vezes com o Jota, mas assim, é um cara que você, só de conversar com ele, você já vê uma... Você fica apaixonado, né, cara? Cara, uma pessoa espetacular, é né? uma das pessoas mais legais, gente boa, sabe? Cara, que se você fala assim, meu Deus do céu, é tão gente boa que até irrita. Não é possível que uma pessoa possa ser tão legal. É o Jota. É impressionante. Então, assim, eu vou usar o convívio que ele citou para responder a pergunta dele. Ele me perguntou se eu tive mais coisas boas ou ruins, né? Cara, quem conviveu com o Jota, óbvio que teve mais coisas boas. Faz parte da vida ter coisas boas e coisas ruins. Isso é em qualquer meio, em qualquer situação, em qualquer profissão. Isso aí, mas muito mais coisas boas. Muito mais. Eu tenho noção do quão privilegiado eu sou, né? Por todas as experiências que eu consegui viver, todos os veículos pelos quais eu passei, que eu sonhei em trabalhar e trabalhei, pela bagagem que eu adquiri, e pelas pessoas com as quais eu convivi. Isso é impagável. Até nos momentos ruins, são experiências, cara, são aprendizados. Sim. Com certeza. Entendeu? Aquele negócio de você cair, dar aquela sacudida e encontrar um jeito de se levantar. Então, conviver com esse tipo de pessoa, como representado aqui pelo Jota, não tem nem comparação. Muito mais coisas legais.
Eu uma vez mandei um e-mail para o Jota, ele me respondeu, sabe, me deu uma maior atenção e nem me conhecia. Me conhecia porque eu trabalhei na 105 no início da equipe, né, e vai muito para o interior e o Jota ouvia, né? Então, pô, ele me respondeu, foi muito legal. E até nesse ponto aí de mais tristeza ou mais alegrias, eu sempre falo, né, meu filho começou um curso de jornalismo também. Eu falo que é uma profissão de resiliência. Eu vejo, eu sei que todas as áreas têm muito da questão da resiliência, né? A nossa vida é isso, né? É muita resiliência, mas eu acho que o jornalismo ele é uma profissão mesmo de pessoas resilientes. E a próxima pergunta era sobre a sua saída, né, da Globo. Como é que você viveu esse momento, Vilarón? Porque você estava na casa há muito tempo, né? E aí que eu falo da questão da resiliência, né? Porque você toma uma porrada, né? Depois de tantos anos em um lugar, você é demitido, né? Você sai, eu não sei se você pediu demissão, mas a sua saída da Globo, eu queria saber como é que foi para você lidar com esse momento, se foi uma saída tranquila. A saída em si foi tranquila. Tá. O momento foi muito ruim. Porque assim, eu saí em março de 2020. Uma semana depois, ou 15 dias depois, foi oficializada a pandemia. Então, assim, tudo que eu estava... Foi uma saída estudada, assim, planejada. Não foi assim, saiu, nossa, pego de surpresa. Não foi isso. Foi um momento ruim, porque era um ambiente ruim, eu não estava mais feliz lá dentro, eles também não estavam felizes, né? Então, acertou ali, você consegue terminar o ano, não sei o quê, fazer a copinha no início do ano, não sei o quê, tá tranquilo. E depois a gente... Só que eu não imaginava que fosse acontecer o negócio da pandemia. Sim. Né? Então, todo o plano que eu tinha traçado nos últimos 4 meses para sair do Grupo Globo e iniciar a minha agência de comunicação, teve que dar aquela segurada. E aí foi difícil. Porque esse momento não estava planejado. Né? Então, na realidade, eu só fui concretizar essa mudança 2 anos depois. Então, esses 2 anos foram bem complicados. Né? Mas é aquilo que você falou, da resiliência. Então, opa, não deu certo. Nem tudo sai do jeito que você planeja. Por mais que você tenha cuidado no movimento, tal, não sei o quê, às vezes acontece isso. Até porque se você soubesse, né, Vilarón, você ficaria. Então, agora deu esperaria um pouquinho mais. Exato, você esperaria, né? Porque agora eu entendo que era um projeto seu já a saída, né? Isso é interessante. Mas então você seguraria mais, né, nesse caso, né? Faria essa adaptação, né? Porque, o mercado, quem viveu a pandemia viu, né? Enfim, passou. Graças a Deus está tudo bem, está tudo certo. Eu só tive um pequeno atraso aí de 2 anos para concretizar essa nova etapa da minha vida profissional. Mas está tudo certo. Que bom. Agora, mudando o assunto, vamos falar sobre Corinthians. Ano passado ocorreram as eleições presidenciais no clube, em que o Augusto conseguiu bater a chapa da renovação e transparência depois de 16 anos no poder. E nessa nova gestão você entrou como chefe de comunicação do Corinthians. Conta pra gente como que é o dia a dia por lá e quais são os seus planos para a mudança da comunicação do clube. Eu não sei como é o meu dia a dia, porque cada dia é diferente, assim. São tantas demandas, tanta coisa que você tem que fazer e cuidar, que você só tem a real noção quando está lá dentro. Por mais que... Eu fui setorista do Corinthians pelo Estadão 6 anos, né? Modéstia à parte, era um bom setorista e acompanhava de perto. Ainda assim, eu dei razão para o Muricy, que a gente fica sabendo de 15%, 20% no máximo. Né? Então, apesar dessa experiência, apesar de tudo que a gente viu e conviveu durante a campanha, o choque de realidade ao assumir é muito grande. Né? Primeiro, com a grandiosidade do cliente, que eu entro ali como... O Corinthians é um cliente meu, eu estou ali como uma agência. Né? Eu fui contratado como agência. E é um grande cliente que você pode dividir em 7, 8 clientes grandes. Porque você tem ali futebol profissional, você tem ali o futebol feminino, que é espetacular do Corinthians, você tem a base, você tem o clube social, você tem o institucional, a marca, a presidência do clube, você tem a arena.
que é um dos maiores e melhores estádios do mundo e que nunca teve um PR, uma comunicação dedicada. Então você tem que cuidar disso. Então são grandes clientes dentro de um só. Então é um grande desafio tomar conta de tudo isso, que é algo que eu ainda estou aprendendo. Mas graças a Deus está indo muito bem. Que bom. E como chegou esse convite para você? Como o Augusto conversou com você e falou, te deu o convite para você ser o chefe de comunicação do Corinthians, o novo chefe da comunicação do Corinthians? Eu fiz a campanha toda, né? O Augusto já tinha sido candidato na eleição anterior, perdeu por pouquinho, e eles chegaram à conclusão que um dos problemas que eles tiveram na campanha anterior foi a falta de um profissional de comunicação. E isso foi muito gratificante, foi muito bacana, porque você ver pessoas que nunca entenderam direito o que era um trabalho profissional de comunicação estratégica, e entender que comunicação não é você marcar entrevista coletiva, não é você escrever um release, isso tudo faz parte, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Então, eles terem entendido isso e presenciar na prática esse trabalho durante a campanha, ainda mais uma campanha vitoriosa, foi extremamente gratificante. E aí o convite é meio que natural, né? Você faz toda a campanha ali, ajuda, bola estratégia, não sei o quê. Quando o resultado é legal, é natural que a parte que você atua seja sua responsabilidade durante a gestão. Ô Vilarão, só uma pergunta em cima disso, né? Eu vi uma entrevista esses dias do Antônio Roque Cittadini, né, que foi vice-presidente do clube e tal, e você falou dessa preparação. E o Cittadini, nas entrevistas dele, fala, o Augusto Melo fez media training. Fez mesmo. Então, o Cittadini fala isso. Quer dizer, você preparou o candidato, Vilarão? Mas o media training a gente faz com todo mundo. Desde um chefe de Estado, até o governador, prefeito, sim, o presidente do clube, o presidente da empresa. Qualquer porta-voz, é necessário que você faça esse media training. Quem fala contra é porque ou nunca fez, ou não tem muita noção da relevância do cargo que você ocupa. Ou não entende, como muita gente, a importância de uma comunicação bem feita. Então, quando você está numa posição... Eu dou um exemplo sempre em palestra que é assim. Quando eu era adolescente, tinha aquela história de futebol rua contra rua, né? Sim. E sempre saía, quebrava o pau, né? E teve um dia, claro, quebrou o pau, e cada um foi para sua casa. E deu uns 15 minutos quando eu tinha chegado em casa, um amigo meu passou ali e falou assim, ó, fica esperto, porque eles combinaram lá de vir 3 caras aqui te chamar para jogar outra partida, só que na realidade eles querem quebrar a tua cara. Não tem jogo, não tem nada, eles só querem te pegar. Eu falei, pô, valeu. E dito e feito, passaram 10 minutos, bateram lá em casa 3 caras, vamos jogar, isso aqui. Eu falei, puta, velho, desculpa, tô enrolado aqui, agora minha mãe não deixa, sei lá. Sim. Né? E não fui. E aí eu pergunto assim, quanto valeu para mim essa informação? Nossa, muito. Muito mais do que alguns dentes. É. Né? Então é assim, a informação é extremamente importante. Se você não tiver controle disso, de narrativa, você pode quebrar uma bolsa de valores, você pode quebrar uma empresa, você pode perder alguns dentes. Então, de novo, quem não entende a importância de fazer esse preparo, que é o media training, é porque ainda não caiu a ficha de quanto que uma informação estratégica, profissional, é vital na tua vida. Seja você um empresário, seja você um dirigente de clube, seja você o presidente da República. Legal, perfeito, Vilarão, perfeito. É porque toda hora, quando ele fala alguma coisa, ele fala... O Augusto Melo fez media training, ele usa frases e tal. E eu sei que o Cittadini é da oposição, né? No caso, e sempre se utiliza dessa Repete questão. Sempre a mesma frase, as mesmas frases. Mas repare nas perguntas. Também, isso é fato. Você vai ficar 9 meses em campanha, dando 80 entrevistas. O assunto qual que é? Corinthians. É óbvio que as perguntas vão se repetir. Não é por demérito do jornalista ou do quem está fazendo a pergunta. É que o assunto tem uma certa limitação. Sim. Mesmo. É natural. E você vai responder. Não tem como você mudar a resposta de entrevista para entrevista. Sim. Também. Então é natural. Só que aí tem a questão da política, né? O cara sempre tenta pegar o lado
para dar uma cutucada. Mas no caso dele seria a mesma coisa. Tem um ponto interessante do jornalismo, Vilarão, para te perguntar, que é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, né, por conta desses canais de YouTube. A gente tem pessoas que não são jornalistas, às vezes envolvidas em coletivas e etc. Eu convivi, eu não sei se eu estive com você no Parque São Jorge, mas eu era folguista do Seródio na Jovem Pan. Né? Foi ali que eu comecei minha carreira como produtor na Jovem Pan, e o primeiro folguista do Seródio, foi ali, a minha primeira oportunidade como repórter foi como folguista do Seródio. E eu lembro que as coletivas, eu fico comparando a qualidade das perguntas e eu vejo que, infelizmente, Vilarão, a coisa bagunçou demais. Né? Eu vejo perguntas longuíssimas, que eu sempre falo, por que não faz aquela pergunta que ele fez na última frase, por que ele não vai direto ao ponto, né? E de canais de YouTube, desses streaming, que às vezes Se tomam partido, torcedores, exato, tomam o partido do clube. Eu acho que, não sei, minha visão, gostaria de ver a sua, porque a gente está falando de jornalismo, eu acho que empobreceu um pouco da nossa época, não sei se a gente estava na mesma época, no início dos anos 2000, lá no Parque São Jorge, mas tinha o Cosme Rimoli, sabe? O Fábio Salgueiro, uma turma, o Luiz, o Menon. Era muito mais rico o negócio, cara. Hoje eu fico no pós-jogo, na 105, ouvindo as coletivas, eu falo, gente, não é possível. Às vezes você junta as 10 perguntas, não dá uma decente, Vilarão. Mas você lembra como que era a salinha do Parque São Jorge ali? Lembro. É uma salinha, cabia o quê? 20 pessoas ali? Acho que nem isso. Um quartinho que jogava um backdrop ali, a pessoa sentava numa mesa que é metade dessa daqui, falava ali, o número de pessoas era bem menor. Né? O número de veículos era menor. Você tinha ali 4, 5 emissoras de TV, 4, 5 rádios, 4, 5 jornais. E estava resolvido. Né? Hoje, se você for a uma coletiva lá no CT, a gente tem uma sala ali para receber 60 pessoas. Muitas vezes ela está, não vou dizer que ela está lotada no dia a dia, mas você tem 30, 40 pessoas ali. Então, é diferente. Então, qual que é o grande desafio? Aquilo que eu falei no início para vocês. Existem canais que não são jornalistas, são torcedores, mas que eles têm uma relevância na comunicação. Eles têm um público muito grande. O cara tem 1 milhão e pouco de seguidores. Você não pode desconsiderar isso. Então, assim, eu não tenho a solução ainda. Eu estou em busca dela e nem sei se eu vou encontrar. Mas eu tenho alguns critérios que eu adoto hoje. Então, por exemplo, o canal tem que existir há pelo menos 1 ano. Ele tem que ter postagens de vídeo frequentes, pelo menos 3 vezes por semana. E o que eu acho mais importante, com teor noticioso. Não é só ficar dando palpite lá. Você tem que trabalhar com informação. Entendeu? Então, eu tento cercar com esses 3 critérios. Entendo que a gente possa evoluir muito mais ainda. Hoje é isso que eu consigo fazer, mas sei que é pouco. E sei que eu estou em busca disso, porque a gente está naqueles vários momentos de transição, como foi quando os sites surgiram. Você tinha um ambiente de comunicação ali, de imprensa, muito bem definido. Rádio, TV e jornais. Acabou. Aí de vez em quando ia uma revista, quando eu tinha que fazer uma reportagem especial, a placar e tal. Mas era aquilo, não saía disso. De repente vem o site daqui, o site dali, não sei o quê. 10 sites novos que acabaram de ser criados. Você fala, o que eu faço com essa turma? Como é que eu credencio? Como é que eu alojo essa turma aqui? Hoje o desafio é nessa linha pior. Porque hoje, se você quiser abrir um canal de YouTube, você faz isso em 10 minutos. Abri um canal aqui, meu foco é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, não sei. Eu quero ir para o treino, cobrir o treino. Mas peraí, não é assim. Fica uma loucura. Por isso que a gente tem que definir critérios. Hoje, eu tento trabalhar com esses 3, mas sei que é um processo em evolução. A gente ainda precisa fechar isso. É importante isso, porque hoje, né, os grandes portais ou os veículos de comunicação têm dificuldade de trabalho
por conta desses streamings, youtubers. Eu vi agora na final do Paulista, gente com o celular na mão, ocupando, e para você fazer o credenciamento da final, você só podia colocar um repórter dentro do campo. Então, quer dizer, normalmente são 2, né? No caso de rádio, TV, você tinha uma vaga a menos. Por quê? Porque tinha que dar uma vaga para o youtuber. Aí você vê o cara com o celular, né? Aquilo, na minha opinião, tudo bem, cada um... Mas eu acho que é isso, tem que ter um critério, que senão vira uma bagunça. E né? aí tem outro problema também, que é assim, a pessoa que está ali, ela não está preocupada com o ritmo da coletiva. Ela está preocupada com o conteúdo que ela tem que gerar para o canal dela. Seja ele o seu canal pessoal, ou seja de uma mídia convencional. Mas é aquela coisa de tem que falar, fazer o discursinho antes de fazer a pergunta, mostrar que você está falando ali. Muitas vezes repete uma pergunta. Sim. Entendeu? Mas eu tenho que fazer porque é para o meu canal, é para a minha plataforma. Então, isso tudo quebra um pouquinho o ritmo, diminui a qualidade da interlocução ali, como você citou. Mas, enfim, eu entendo isso, tento ver isso como um momento dessa transição, desses ajustes diante de uma nova realidade e que a gente precisa trocar pneu com o carro andando. Então, encontrar soluções, mas sem deixar a peteca cair. E é o grande desafio que a gente tem hoje. A gente vê muito desses portais. Corinthians tem Meu Timão, muitos portais e às vezes muitos acabam passando, como você falou no começo, as fake news. Tem portais que a gente confia mais, tem portais que a gente confia menos. Mas agora voltando para a parte da comunicação do clube. É que aí muitos, eu vou fazer justiça também, né? Não é que eles querem transmitir fake news, é que o principal objetivo não é se é verdade ou se é mentira, é se tem poder de repercussão ou não. É o que vocês chamam de clickbait. Isso. Né? Então, isso aqui tá com um cara que vai dar muito clique. Se é verdade ou se não é, já é uma outra discussão. O importante é que isso aqui vai me colocar na home de alguém. O YouTube, o Instagram vai me indicar. E aí tá valendo. Então é contra isso que a gente tem que brigar um pouco também. Às vezes eles apostam com umas manchetes chamativas justamente para conseguir esse clique. Posta uma manchete forte, assim, sabendo que a pessoa vai clicar ali para justamente conseguir esse clique. Agora, voltando para a parte da comunicação do Corinthians, a gente sabe que a Corinthians TV é um dos pontos fortes da comunicação dentro do Corinthians. Hoje, conta com mais de 2 milhões de inscritos e mais de 300 milhões de visualizações. E muitas vezes, muitos clubes hoje em dia, eles utilizam seus canais no YouTube para promover ainda mais o time. Então, eles postam vídeos tipo bastidores, pós-jogos, treinamentos, vídeos até dinâmicos com os jogadores. Então, eu queria saber, você tem algum plano de inovação para a Corinthians TV que consiga alavancar mais o canal? Bom, primeiro que assim, a Corinthians TV nesses 3 meses e pouco que a gente está lá, foi meio que uma princesinha para mim, assim, entendeu? Tenho curtido muito trabalhar nesse conteúdo e nesse formato. Hoje, semana passada, a gente recebeu até um ranking. Hoje, a Corinthians TV, ela ocupou e se consolidou como a TV de clube mais assistida no país. Tá? E a gente está aguardando levantamentos que talvez seja até da América Latina. Então, assim, foi um crescimento muito rápido, muito bacana. A receptividade pelas ideias que a gente pôs nesse início foi muito legal. Mas, assim, é só um início de trabalho. Porque a Corinthians TV, se você pensar, a gente faz tudo isso que você falou. Por quê? Porque a gente entende, eu quero ser o olho do torcedor lá dentro. Que torcedor que consegue entrar no CT? Não consegue. Entendeu? Que torcedor que consegue entrar no vestiário? Não consegue. Então é legal você ser o olhar desse cara ali. Mostrar. O torcedor. Se sentir dentro do clube. O torcedor gosta de ver esse bastidor. Eu sou torcedor também, cara. A gente curte isso. Né? Estar onde a gente não consegue, mas ver o que está acontecendo ali. Mas a Corinthians TV, ela sempre foi tratada, de uma certa forma, como uma TV do futebol do Corinthians. E ela é do Corinthians. É evidente que o futebol vai ser sempre o carro-chefe ali.
vai estar sempre nas principais manchetes e tal. Mas eu entendo que não pode ser só o futebol. Então, assim como a gente fez um golaço ali que foi trazer o Ivan Andrade, né? É um cara que tem 30 anos de experiência na Rede Globo, tal, não sei o quê. E, pô, a gente trouxe o Ivan, ele colocou em polvorosa a molecada lá e o conteúdo tá muito legal. Só que eu preciso, por exemplo, de um Ivan no feminino, trazendo o mesmo conteúdo das brabas. Né? Eu preciso de um Ivan no clube, mostrando o que acontece lá dentro do Parque São Jorge. Tem muito evento lá dentro que ninguém fica sabendo. Porque a TV é do Corinthians, embora o futebol sempre vá ser o carro-chefe. Eu quero transmitir jogos na Corinthians TV. Por uma questão de direitos, de negociação, talvez eu não consiga do futebol profissional. Mas por que eu não posso transmitir o basquete? Por que eu não posso transmitir o vôlei, o futsal? A natação? A TV é do Corinthians. Então, só estou te dando um exemplo do que eu penso e de como a gente está longe do que eu considero ideal ainda, embora a gente esteja muito feliz com o resultado atual. Legal, Vilarão. Eu acho importante essa questão que você está falando de transmitir as coisas do clube, porque esses dias eu assisti um jogo do futsal do Corinthians, mas por um canal de futsal. Pois é. Né? E é o que você falou, é um trabalho agora que você vai caminhar dentro do clube, mas que eu acho importantíssimo, cara. Já vi essa Casa TV que você citou no início. Olha que trabalho sensacional que eles fizeram. Sim. Olha a audiência que deu no Campeonato Paulista. Não, e aí é um produto seu, né, do Exato, clube, exato. Né, que você pode valorizar muito mais. E ter um retorno muito maior também. Qual é a diferença de estar como um jornalista analisando, comentando e agora estar do outro lado, Vilarão? É muito legal. É muito legal porque, assim, muita gente brinca comigo, como é que é estar do outro lado do balcão, né? E tem gente que é mais radical ainda. Não, traidor, mudou de lado, onde já se viu. E, assim, eu respeito todos esses pensamentos, mas eu entendo de uma forma completamente diferente. Para mim é tudo comunicação. Todos nós continuamos no mesmo mercado. Não tem um lado do balcão ou outro. E como profissional, para mim eu me sinto mais completo. Que eu entendo que todo mundo que tiver oportunidade, quem é de redação, puder ter a oportunidade de conviver no jornalismo, na comunicação corporativa, deveria ter essa experiência para entender o outro lado. E vice-versa. Se você é assessor de imprensa, faz PR, mercado corporativo, tal, se você tiver a oportunidade de frequentar uma redação, faça isso. Você só vai se dar a oportunidade de ser um profissional melhor, mais qualificado, mais completo, com uma visão mais ampla do teu mercado, que é a comunicação. Então eu me sinto muito bem, de novo, me sinto um privilegiado podendo ter a experiência que eu tive de redação, de transmissões, tudo isso, e agora tendo essa grande experiência de mercado corporativo, atendendo empresas e atendendo grandes clubes como o Corinthians. Para finalizar o nosso programa, a gente tem uma dinâmica que é o... Não, pera, tem essa pergunta boa aqui, ó. Essa eu quero que o Vilarão responda, a 9. Essa é boa, vamos lá. Vamos para o nosso ping-pong. Que... Não, pera, vamos lá, a 9? A 9, qual que é a 9? Até eu quero saber qual que é a 9. Vamos lá, João. Eu falei pro João o seguinte, eu falei, João, essa daqui, ó, é que envolve outro clube e tal. Eu falei, essa é a boa. Essa é a boa. Vamos lá. O João tentou ser legal comigo, me poupando da 9. Teve a final do Campeonato Paulista no domingo, entre Santos e Palmeiras. São dois times que estão em situações completamente opostas. Palmeiras é atual bicampeão brasileiro e agora atual tricampeão paulista, enquanto o Santos foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Então eu queria saber o que você achou do jogo e qual uma visão sua para o ano de 2024 do Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe absolutamente consolidada, organizada, faz um ótimo, um excelente trabalho, é uma referência. Então acho que assim, eu acho, não me surpreende. Equipes que se dedicam, que se organizam como o Palmeiras se organizou, vale para o Flamengo também. Você precisa respeitar. E você precisa observar, você precisa analisar, você precisa estudar, ver o que eles fizeram legal, o que eles fizeram correto. E, cara, e se a gente puder repetir isso e seguir os exemplos bons, a gente segue também cada um na sua área. Então, assim, uma equipe que se organizou como o Palmeiras se organizou, eu acho que é absolutamente natural estar num momento tão bom como está.
Agora, para finalizar, a gente vai para nossa dinâmica final, que é um ping-pong. Eu vou fazer perguntinhas rápidas, você me responde também umas respostas, pergunta e resposta. Então, para começar, quem vai ser o campeão brasileiro esse ano? Rapaz, eu vou torcer muito pro Corinthians ganhar esse campeonato. Essa eu acho que é pior que a 9. É que essa a gente responde a carreira inteira, né? Todo ano tem essa pergunta e eu nunca acertei. Melhor jogador brasileiro em atividade. O melhor jogador brasileiro em atividade. Rapaz. O Endrick. Qual o jogador mais resenha que você entrevistou? Que Mais você... o quê? Resenha. Resenha? Putz. Aí são vários. Nossa, Vampeta. Marcos. Figura, Marcos. Um que tá se revelando um grande resenha agora é o Ranieri. Uma figura agradabilíssima, assim, de bater papo, sabe? Mas, rapaz, são vários. Mas acho que Vampeta e Marcos acho que vão estar em todas as listas. Um jogo marcante na sua vida? Posso falar 2? Pode. Em 2002, eu tive a oportunidade de ser escalado pelo Estadão para cobrir a Copa do Mundo da Coreia e do Japão. Então, assim, eu cobri a seleção brasileira. Então, eu tive a oportunidade de ir desde a fase de preparação até a final. Foram 60 dias de cobertura. E aí, você terminar uma cobertura dessa com um título mundial... Então, aquela final de Copa do Mundo muito marcante. Não tem como... E o curioso é que o segundo jogo que eu vou citar aconteceu no mesmo estádio. 10 anos depois, o Mundial do Corinthians. Aí eu já estava pelo Sport TV, eu tive outro privilégio de ser escalado para transmitir, para ir para o Japão transmitir o Mundial. E também deu tudo certo. O Corinthians chegou à final, ganhou do Chelsea. Então, coincidentemente, no mesmo estádio de Yokohama, no Japão, foram os 2 jogos mais marcantes assim para mim. Um esporte sem ser futebol. Tênis, disparado. Inclusive, Vilaron, no podcast dele, Papo com Vilaron, ele falava de tênis lá. Então, rapaz, o canal do YouTube. É. Olha só como são as coisas, né? Posso voltar um pouquinho no nosso papo? Pode. Naquele negócio de ficar antenado com o que está acontecendo. Eu sempre tive curiosidade de entender o YouTube, as redes sociais, de modo geral. Então, eu tive conta no Twitter, hoje X, Instagram. Instagram eu nunca curti, porque esse negócio de ficar mostrando foto, eu sempre fui mais low profile, assim. Mas o YouTube me intrigava, porque são várias variáveis ali, produção, iluminação e tal. Eu falei assim, cara, eu preciso montar um canal só para eu entender como é que funciona aquele negócio das medições lá, de Sense, né? E eu falei assim, cara, não vou falar de futebol, entendeu? Tem um monte de gente falando de futebol e eu quero só ficar um tempo só para entender a dinâmica. Eu falei, porra, o que eu amo fazer? Tênis. Jogar tênis. Por que não transformar 6 meses que sejam, dessa experiência que eu vou me proporcionar, falando de algo inusitado. Legal. Ninguém está acostumado. E eu adoro. Então, assim, eu falei, vou montar um canal, vou ficar 6 meses só para entender como é que funciona por trás. Né, para dominar o assunto. E aí eu me permiti criar um canal de tênis. Olha só. Assim. Qual é o seu jogador favorito de tênis? Roger Federer, disparado. Um estilo de música? Heavy metal. E, para finalizar, um palpite pro jogo do Corinthians hoje. 2-0. Legal. Então, vamos lá, fala aí, João. Então foi isso, Wagner. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir participar do Podior. Realmente foi um papo muito bom para a gente conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua carreira e uns planos para o futuro do Corinthians. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter comparecido. Imagina, o prazer foi todo meu. Só lamento que tenha passado tão rápido assim, mas foi uma curtição muito grande estar aqui com vocês, especialmente na ESPM, onde eu tenho grandes lembranças, grandes recordações. Obrigado. Obrigado, prazer foi nosso, Vilaron. Bom, a gente fica por aqui, você já sabe
que mensalmente nós temos um encontro marcado aqui no Podjor FC, que é um podcast realizado pelos alunos, né, do curso de jornalismo da ESPM, em parceria com a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Fique ligado no canal, muitos conteúdos exclusivos para você aqui no nosso canal. E um agradecimento especial a todos que fizeram possível esse episódio. Apresentação: Weber Lima e João Vitor Caputo. Roteiro e produção: Isabela Zuppo, Cauê Melo e João Victor Caputo. Mídias sociais: Breno Moraes, Natália Bergonça e Giovana Soares. Trabalhos técnicos: Afonso Afonsos. Produção ACESP: Ana Marina Maioli e Nelson Nunes. Supervisão de conteúdo: professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. Um abraço, obrigado. Até a Valeu. próxima. Tchau, até a próxima.